Bom, pessoal, vamos começar então a nossa aula, tá certo? O assunto de hoje, ficha 4, ele vai trabalhar com vocês a vinda da família real ao Brasil, tá certo? Que é o que a gente chama de período joanino, e toda a transição para a independência, tá bem? Vou compartilhar a tela para que a gente possa começar a nossa aula. Vou pedir para vocês, assim que eu compartilhar a tela, para que qualquer dúvida que surja durante as explicações, que vocês mandem ela por áudio. Porque se vocês mandarem no chat, eu vou precisar fechar, sair dos slides para abrir o chat para poder ver a dúvida. Então, se vocês não se importarem, eu gostaria que vocês mandassem as dúvidas que forem aparecendo ao longo da aula pelo áudio, tá bem? E não pelo chat, para que a gente possa tornar aí a nossa aula um pouquinho mais dinâmica, tá bom? Então, compartilhando a tela com vocês. Todo mundo está vendo? Sim? Está aparecendo para vocês aí? Sim. Período joanino e transição para a independência? Ótimo. Bom, então vamos lá para a gente poder começar a nossa aula. Nós vamos trabalhar a vinda da família real para o Brasil. Então, antes da gente trabalhar a família real portuguesa aqui no Brasil, é interessante que a gente aborde o contexto histórico. Por que que a família real veio aqui para o Brasil? Então, dentre os fatos que contribuíram para a vinda da família real aqui no Brasil, a gente destaca, primeiro, a Revolução Americana. O que tem a Revolução Americana a ver com a vinda da família real portuguesa ao Brasil? A Revolução Americana, ela foi, não sei se vocês estão lembrados, se não estão, deveriam, um dos fatores que contribuíram para piorar um pouquinho a situação econômica da França. Afinal, a França havia ajudado os colonos ingleses da América a se levantarem contra a sua metrópole, contra a Inglaterra. Essa ajuda militar, ela vai custar caro para a França, para os cofres franceses que já enfrentavam uma crise econômica muito séria, tá? Devido aos motivos que a gente estudou na época, os gastos que a corte tinha, outros gastos militares na Europa, tá bem? E tudo isso vai fazer com que a situação econômica da França piore. Então, a Revolução Americana leva à Revolução Francesa, tá certo? No meio de todo esse contexto, nós temos a transição do capitalismo comercial para o capitalismo industrial, tá certo? O capitalismo ele avança mais um pouquinho, a economia ela passa a ter outras diretrizes, outros interesses, e aí, na conclusão da Revolução Francesa, nós temos o início da Era Napoleônica, que foi o assunto que a gente estudou aí no capítulo 2. Não sei se vocês estão lembrados, também Napoleão assume o poder na França, colocando fim ao período da Revolução, e essa é a relação com a vinda da família real. Qual? Estão lembrados que Napoleão Bonaparte instaura um negócio chamado bloqueio continental? Lembram o que é isso? Quem lembra? É o bloqueio do comércio lá com os outros países. Muito bem. Os outros países, muito bem, com a Inglaterra. A França ela determina que a Europa não poderia mais comercializar com a Inglaterra, estava proibida. Por que ele estava fazendo isso? Qual que era o objetivo? Atingir a economia da terra para a França tornar a maior potência. Perfeito, ele queria derrubar, atingir a economia inglesa, para que a economia inglesa entrasse em decadência e a partir disso a França se tornasse, então, uma potência econômica. Então ele vai atacar aí a raiz da economia, que era o comércio até então, ok? E aí, a partir disso, ele queria que a França ocupasse a posição que até então era da Inglaterra. O que isso tem a ver com o que a gente está estudando, que é a vinda da família real para o Brasil? Portugal adere ao bloqueio continental? Não. Não. Por que Portugal não adere ao bloqueio continental? Vocês estão lembrados de outros assuntos que a gente estudou? Porque da Inglaterra, eles tinham uma forte aliança. Isso, muito bem. Portugal e Inglaterra eram aliados, tá bem? Militares e parceiros econômicos. Sem contar que Portugal tinha vários acordos comerciais com a Inglaterra, incluindo aquele acordo que é mais famoso, chamado Tratado dos Panos e Vinhos, né? Cujo nome oficial é o Tratado de Methuen. Portugal vendia vinhos para os ingleses e comprava deles tecidos, tá certo?
Então, Portugal dependia economicamente desses acordos com a Inglaterra, a economia portuguesa dependia. Então, Portugal não podia simplesmente parar de comercializar com a Inglaterra, tá bem? Não é porque Napoleão chegou e falou, ó, a partir de agora ninguém mais vai fazer comércio com a Inglaterra, que Portugal do nada iria suspender isso. Isso iria quebrar Portugal. Então, Portugal desrespeita a ordem de Napoleão de suspender o comércio com a Inglaterra, e a partir disso Napoleão invade o território português. Tudo bem? Então, essa é a relação entre todos esses fatores e a vinda da família real ao Brasil. Esse é o contexto histórico. Até essa parte, tudo tranquilo? Todo mundo está entendendo? Sim. Sim? Então vamos continuar. Bom, quais foram os antecedentes da vinda da família real ao Brasil? Que nem eu comentei com vocês agora há pouco, esses acordos comerciais entre Inglaterra e Portugal, como o Tratado de Methuen, né? Chamado Tratado dos Panos e Vinhos. A pressão da Inglaterra para que Portugal não se aliasse com a França, e tem a pressão da França para que Portugal aderisse ao bloqueio continental. O que eu quero que vocês percebam é que Portugal estava numa sinuca de bico. Portugal estava meio que sem saída nessa situação. Por quê? Se ele aderisse ao bloqueio continental, os ingleses iriam bombardear Lisboa e invadir Portugal. Se ele não aderisse ao bloqueio continental, os franceses iriam invadir o território português. Ou seja, de um jeito ou de outro, Portugal acabaria sendo atacado. Ele deveria escolher, então, entre Inglaterra e França, aquele que causaria menos prejuízo a ele. Dom João VI sabia que qualquer escolha que ele tomasse, os prejuízos seriam substanciais, grandes. Mas ele tinha que analisar dentro dessa situação qual desses prejuízos seria o menor. Então, ele opta pela Inglaterra por conta da questão econômica. Tá bem? E aí, então, a família real finalmente decide vir ao Brasil. Tá certo? Aí vocês têm uma imagem que mostra a chegada de Dom João VI, da Carlota Joaquina e do restante da corte portuguesa ao Rio de Janeiro. Tá certo? Bom, alguns comentários, né, sobre a vinda da família real portuguesa ao Brasil. Eles não pararam primeiro no Rio de Janeiro. A primeira parada deles é em Salvador, ok? Forçada essa parada, não foi proposital. O objetivo era vir direto ao Rio de Janeiro. Por que eles pararam em Salvador antes? Porque o comboio de navios foi pego por uma tempestade na altura ali próxima a Salvador, e eles foram obrigados a ancorar para que esperasse, então, essa tempestade passar, e só depois eles seguiram até o Rio de Janeiro. Outra curiosidade é que o navio em que especificamente Dom João VI, a Carlota Joaquina e a família real, né, como um todo estavam, ele foi acometido, atacado por uma praga de piolhos, então todo mundo no navio acabou pegando esses piolhos, e aí quando você pega o piolho, ainda mais naquela época, não tinha outra coisa para fazer, você raspava o cabelo, tá bem? E a Carlota Joaquina, para não descer careca, né, esposa do Dom João VI, para ela não descer careca no Rio de Janeiro, ela amarra um lenço na sua cabeça, e aí quando ela desce, a aristocracia brasileira, as mulheres cariocas vão olhar para ela e vão pensar que aquela era a última moda na Europa, e no dia seguinte elas estavam com a cabeça raspada e lenços amarrados na cabeça também. Tá? Ô, João, não era na Bahia isso? Oi? Não era na Bahia isso? Na Bahia o quê? Desculpa. Que ela desceu lá com o lenço na cabeça. Não, eles desembarcam no Rio de Janeiro, tá certo? Ah, tá. E aí, não só no Rio de Janeiro, tá? No Brasil como um todo, essa moda acaba pegando, tá certo? As mulheres passam a aderir a essa vestimenta que não era a intenção da esposa do Dom João VI, tá bem? Entendi. Bom, Ô, João, fala. Rio de Janeiro na época era a capital, não era? Era a capital. Desde quando? Vocês estão lembrados? Desde quando a família real chegou no Brasil, não foi? Desde quando foi? Desde quando a família real chegou no Brasil, não foi? Não, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil desde o começo da mineração. Desde ali do comecinho do século XVIII, mais ou menos, é que o Rio de Janeiro havia se tornado a capital do Brasil. Aqui a gente está falando em 1808, comecinho do século XIX. Então já fazia mais ou menos aí um século, ou quase, que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil.
Antes era Salvador. Ô, João, Oi, como que as mulheres raspavam o cabelo no navio? como que raspava? Pois é. Cortava com a tesoura, né? Não chegava a raspar com a gilete, mas cortava o fio bem próximo da raiz para poder tirar os piolhos. E aí ficava aquele cabelo todo curto e falhado. Imagino que deve ser uma coisa bonita, né? De se ver. Maravilhoso. Muito bonito. Tá certo? Outra coisa que vocês estão vendo aí nessa pintura, né? Não foi desse jeito que eles chegaram aqui, com essa pompa toda, né? Apesar da população carioca estar ansiosa e animada, tá certo? Eles tinham acabado de chegar de uma viagem de meses, né? Sem tomar banho, sem trocar de roupa. Então vocês imaginam que foi algo. Não foi do jeito que vocês estão vendo. As pinturas nunca retratam com fidelidade os eventos que elas representam, tá? Elas são tendenciosas, tá certo? Bom, tranquilo, pessoal? Podemos dar sequência? Pode. Então vamos lá. Sim. Quais foram as consequências da vinda da família real ao Brasil? Primeira consequência foi o fim do Pacto Colonial. Vocês estão lembrados do que é o Pacto Colonial? É que todas as riquezas A da colônia só pode colônia fazer iam para comércio com a metrópole. Isso, muito bem. O Pacto Colonial é o que estabelecia o monopólio que a metrópole tinha sobre o comércio com a colônia. No caso, o monopólio que Portugal tinha sobre o comércio com o Brasil. A partir do momento que Dom João VI pisa aqui em 1808, ele vai abrir os portos brasileiros para o comércio com outras nações aliadas de Portugal, no caso a Inglaterra. Quando ele determina isso, o Pacto Colonial, então, ele perde o sentido, deixa de existir. Porque se o Pacto Colonial determinava o monopólio, ele abriu os portos do Brasil para o comércio com outros povos, então esse monopólio caiu e automaticamente o Pacto Colonial também deixou de existir. Tá certo? Continuando. Qual outra consequência? A permissão dada por Dom João VI para que se instalassem manufaturas aqui no Brasil. Como assim? Todos os produtos que vinham até o Brasil, eles vinham de Portugal, os produtos manufaturados. O Brasil não podia produzir as suas manufaturas, porque se ele produzisse aqui, ele não compraria de Portugal. Como Portugal estava ocupado pela França e a corte portuguesa, os nobres, precisavam continuar consumindo, né, esses produtos, então Dom João VI permitiu que manufaturas fossem abertas aqui. Ele cria o Banco do Brasil, tá? O nome é o mesmo, a instituição, porém, não é a mesma que vocês conhecem hoje com o mesmo nome, tá? Esse Banco do Brasil, depois ele faliu, tá? Quando Dom João VI volta a Portugal, ele saca todos os fundos do banco, o banco fecha. Posteriormente, durante o segundo reinado, o Barão de Mauá compra o Banco do Brasil e reabre, só que o fim do Barão de Mauá também ele é muito semelhante. O Barão de Mauá ele falha, ele quebra, perde todo o seu dinheiro, e o Banco do Brasil fecha de novo, e depois o Banco do Brasil ele reabre como uma estatal, e aí ele segue até hoje, tudo bem? Apesar da instituição que existe hoje utilizar-se, né, dessa trajetória histórica, é importante a gente destacar que o Banco do Brasil já foi fechado 2 vezes ao longo desse processo. Por que ele abre o Banco do Brasil? Galera, quem custeava a corte? Quem pagava os gastos que a corte tinha? Oi? Então, Muito bem. O Os Estado, impostos dos muito mais bem. O pobres. Estado com os impostos que ele cobrava da população. Estão lembrados que isso deu um problemão lá na França? Pois bem, em Portugal não era diferente. Portugal era ainda uma monarquia absolutista. E a nobreza era custeada pelo Estado português. Bom, onde esses nobres estavam agora? Eles estavam lá em Portugal ou aqui no Brasil? aqui no Brasil. No Brasil. Muito bem. Isso mudou o fato de que o Estado iria continuar custeando eles? A partir de agora? Não, o Estado não parou de custeá-lo. Então, como essa corte estava aqui no Brasil e o Estado português continuaria bancando ela, eles precisavam de dinheiro, de recursos para fazer isso. Então, Dom João VI abre o Banco do Brasil com o principal objetivo de manter, custear a corte portuguesa. Tá certo? Seguindo. Ele vai criar o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o mesmo que existe até os dias de hoje, com aquelas palmeiras imperiais na entrada e tudo mais. Tá? Ele foi criado por Dom João VI e depois Dom Pedro II vai manter aí
os interesses pela botânica, também vai ampliar as atividades, vai criar a Biblioteca Nacional, que também existe até hoje no Rio de Janeiro, tá certo? Lembrando que a circulação de livros até antes da vinda da família real era proibida, a partir de agora não mais. E aí entram os tratados do ano de 1810, agora 2 anos depois da vinda da corte portuguesa. Eles já estavam aqui há 2 anos. Pode falar. Os livros eram proibidos. O povo sabia ler, então, quando liberou? A aristocracia, né, a elite brasileira sabia, mesmo antes da vinda da corte portuguesa ao Brasil, tá bem? Não é que todo tipo de livro era proibido, certo? Mas muitos livros eram proibidos, não podiam ser. Aqui no Brasil, para vocês terem uma noção, até a vinda da corte portuguesa, não havia a impressão de qualquer tipo de material. Não existia jornal, não existiam gráficas, nada. Quando Dom João VI vem, uma das outras coisas que ele vai fazer é criar a imprensa régia. A imprensa régia é vamos colocar assim, é um órgão responsável pela publicação de materiais que circulariam aqui na colônia. Mas isso só com a vinda da corte portuguesa. Até então, nada. Mas a elite, que foi educada nos colégios jesuítas, tá certo? Ela sabia ler, tanto é que boa parte da elite ligada ao açúcar, ao ouro, estudou na Europa, tá certo? Trouxe, inclusive, ideias de lá, o iluminismo, por exemplo, que vai contribuir aí para o nosso processo de independência, tá? E contribuiu para outros movimentos também. Mas a maioria esmagadora da população era analfabeta, tá? Isso de criar a biblioteca era algo que beneficiaria só a nobreza, que sabia ler, também a elite nacional. Tranquilo? Ô, João, por que era proibido os livros na circulação? Porque os livros tinham ideias, tá? E no século XVIII, muitas dessas ideias, inclusive, né, até antes, um pouquinho, elas poderiam aí questionar o poder dos reis, né, e a monarquia. Então, para evitar sublevações, para evitar levantes baseados nessas ideias, a coroa proibia a circulação de livros na colônia. Ó, vamos trazer para os dias de hoje. Por que vocês acham que a educação no nosso país, a pública, ela tem a qualidade que ela tem? Vocês acham que isso é falta de recurso? Não, é porque quanto menos a população sabe, mais difícil é dela se revoltar contra quem comanda. Falta de investimento também. Perfeito. A educação no Brasil não é um problema. A educação no Brasil é um projeto. Igual vocês acabaram de falar, quanto menos a população souber sobre política, sobre economia e sobre outros assuntos, ela não vai se atentar ou se ligar para o que realmente está acontecendo. Ela não vai conseguir ter subsídios para culpar e questionar o governo e as coisas se mantêm do jeito que elas estão. Tá? Não sei se eu já comentei isso com vocês, se são 1 em cada 10 estudantes brasileiros, tá certo? Vocês formam 1/10 da população de estudantes que tem acesso a um ensino de qualidade, tá bem? Os outros 90% dos estudantes brasileiros não têm o aparato e a bagagem política, econômica e social que vocês têm para entender o que acontece na nossa sociedade, na nossa política, na nossa economia. Só que aquela história, 1/10 da população não faz nada, nem consegue eleger um candidato, tá certo? Então, o projeto aí de parte dos nossos governantes tem dado muito certo até agora. Naquela época a ideia era a mesma, só que naquela época era explícito, tá? Hoje fica aí subentendido. Tudo bem, povo? Oi? Você falou assim que era proibido a circulação de livro, mas, por exemplo, a Bíblia e coisas A Bíblia não. assim podia, né? Só que a Bíblia, entendam vocês que é a produção, a leitura era exclusiva da igreja, tanto que as Bíblias eram em latim, tá bem? E os únicos que tinham aulas de latim eram os clérigos, os religiosos. Então, bem dizer assim, a Bíblia era escrita em uma outra língua que só os membros da igreja sabiam ler, entendeu? Então, não tinha problema em circular a Bíblia dentro da colônia. Certo? Ô, João, Oi. já tinha censura nessa época? Censura? É. Você fala do Estado proibir a circulação de materiais e tudo mais? Também, tipo, do Estado, da coroa.
Sim, sim, havia censura. Existiam obras que eram censuradas pela igreja, pelo Estado. Vocês estão lembrados, lá no século XVI, na Contra-Reforma Católica, logo depois da Reforma Protestante, no Concílio de Trento, a Igreja Católica criou o Index. O Index era a lista dos livros proibidos. Ninguém podia ser pego com aquele livro, porque senão era julgado pelo Tribunal do Santo Ofício da Inquisição e podia terminar na fogueira ou em qualquer outro instrumento de tortura que eles utilizavam na época. Então havia sim censura, tá? Mas, por exemplo, a censura seria mais, tipo, um dos motivos para não ter circulação de livro? Sim, sim. O controle de Portugal sobre a circulação de livros antes da vinda da coroa contribuía para que isso fosse muito dificultado. Livro, durante o Brasil Colônia, era um artigo extremamente raro e caro. Não existiam bibliotecas, as pessoas não tinham livros em casa. Então, era algo, assim, muito complicado, tá? Porque todos os livros que tinham aqui no Brasil, que não eram proibidos, por exemplo, em Portugal, eles vinham da Europa, tá? Então, para que eles viessem da Europa, alguém tinha que comprá-los, encomendá-los, ou ir para lá e trazer, de um jeito ou de outro ficava muito caro. Então, só a elite brasileira, durante o período colonial, tinha alguns livros cuja circulação não era restrita, tipo poesias, contos e tudo mais. Certo? Certo, beleza, valeu. Tranquilo? Podemos seguir? Pode. Então vamos lá. Quais foram os tratados de 1810? O primeiro deles foi o Tratado de Comércio e Navegação. O que esse tratado estabelecia? Olha só, dá uma olhada aqui no tópico que acabou de aparecer para vocês, ó, no último. Os produtos que viessem de qualquer outro país pagariam 24% do seu valor em impostos. Os produtos que viessem de Portugal pagariam 16% do seu valor em impostos, os produtos que viessem da Inglaterra, 15%. Ou seja, os produtos que vinham da Inglaterra pagavam menos impostos do que os produtos vindos de Portugal. Por que Portugal fez isso? Porque esse foi o preço que a Inglaterra cobrou para trazer a família real aqui ao Brasil. Os navios que trouxeram a família real e a corte não eram, na totalidade, navios portugueses, tá? Grande parte desses navios, inclusive os navios militares que escoltaram essa frota, eram navios ingleses, com militares ingleses. Então, o preço que a coroa inglesa cobrou para trazer a corte portuguesa e a família real ao Brasil foi que Portugal permitisse o comércio entre Brasil e Inglaterra. Tá certo? Então, o Tratado de 1810 nada mais foi, tá? Nesse caso, o Tratado de Comércio e Navegação, o preço pago por Dom João VI por ter sido trazido pelos ingleses até aqui o Brasil. Está aqui o preço que ele pagou, cobrando menos impostos da Inglaterra do que ele cobrava dos produtos vindos de Portugal. Tá certo? E temos aqui o Tratado de Aliança e Amizade. O que é o Tratado de Aliança e Amizade? Qualquer inglês que residisse ou estivesse no Brasil, ele só poderia ser julgado por juízes ingleses, tá certo? Ou seja, se o inglês aqui no Brasil cometesse um crime, ele não poderia ser julgado aqui no Brasil, muito menos preso, tá? Ele deveria ser levado até a Inglaterra, lá ele seria julgado, dependendo do crime preso. Aí eu pergunto para vocês acham que acontecia alguma dessas coisas? Não. Não, é óbvio que não. Vamos dizer que os ingleses no Brasil, todos os ingleses no Brasil no começo do século XIX, eles tinham o que a gente chama hoje de imunidade diplomática, tá? Não era a mesma coisa na época, mas pode ser comparado. O que é imunidade diplomática? Um diplomata, um embaixador, ele não está sujeito às leis do país onde ele está, mas sim às leis do país que ele representa. Tá certo? Então, o embaixador não pode ser preso no país onde ele representa o seu país de origem. Tá certo? Isso valia para todos os ingleses no Brasil no comecinho do século XIX. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Vamos seguir. Bom, e aqui, tá certo? Dentro desse último tratado que eu coloquei para vocês também, que é o Tratado de Aliança e Amizade, Portugal, ele se comprometeria a conceder aos cidadãos ingleses que residissem no Brasil a liberdade religiosa. Por quê? Portugal era um país católico. E o Brasil, por ser colônia de Portugal, também tinha como culto ou como religião o catolicismo. Isso significava que qualquer outra religião
o judaísmo, o protestantismo, eles eram proibidos aqui no Brasil, tá? O judeu não poderia cultuar sua religião aqui e o protestante também não, sob pena de ser aí perseguido pelo Estado e pela Igreja Católica. Em relação específica aos ingleses, isso não se aplicava. Como assim? Portugal permitiu que os ingleses, que não eram católicos, eles eram anglicanos, né, protestantes, cultuassem a sua religião aqui no Brasil, sem ser perseguidos pela Igreja Católica ou pelo Estado. Tá certo? E aí, nós temos aqui uma retaliação de Portugal à França. A França não invadiu Portugal? Hein, pessoal? Sim. O que Portugal fez? Revidou. Foi lá e invadiu a Guiana Francesa, que é aquele estado francês que faz fronteira com a nossa região norte. Tá certo? Bom, aí eu quero que vocês prestem atenção nessa observação que eu coloquei para vocês aqui, nesses 2 parágrafos. Primeira coisa, a vinda da família real para o Brasil, ela vai mudar, alterar o espaço geográfico, porque ela vai transformar a cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro era a capital do Brasil, só que ele não tinha uma cara de capital, tá? Pelo menos não das capitais europeias. Como agora a corte portuguesa residia aqui no Brasil, a capital, Rio de Janeiro, tinha que ter aí condições, tinha que ter cara, infraestrutura das capitais europeias, tá certo? Então, reformas vão ser feitas na cidade do Rio de Janeiro, as ruas vão ser alargadas e pavimentadas, os prédios reformados, a iluminação vai ser instalada e ampliada. Então, o Rio de Janeiro começa, no comecinho do século XIX, a se parecer com algumas capitais europeias, a ter uma cara de capital, onde, inclusive, residia a corte. Só que todas essas reformas, ampliações, instalações, adaptações, tiveram um custo, ok? E aí, quem que vocês acham que pagou esse custo? População. População, muito bem. Os impostos foram aumentados de forma que a arrecadação do Estado aumentasse e pudesse custear, então, todas essas reformas e adaptações da cidade do Rio de Janeiro. Essas mudanças na cidade do Rio de Janeiro, pagas com o aumento dos impostos, foram um dos motivos, não sei se vocês estão lembrados, né, da aula da semana passada, que levaram à Revolução Pernambucana de 1817, tá? Pernambuco já estava assolado pela queda no preço do açúcar e de outros produtos que eles produziam, tá certo? Por crises econômicas, e aí vem Portugal e aumenta ainda mais os impostos para pagar as reformas do Rio de Janeiro. Isso vai fazer com que a população fique ainda mais insatisfeita, tá? E aqui tem uma curiosidade também sobre as mudanças no Rio de Janeiro. Quando a corte chegou, vocês imaginam, tá? Chegaram aí, em média, 15 mil nobres ao Brasil, tá certo? Esses nobres tinham que ser acomodados, vocês concordam? Sim. Sim? Não. Nobre que se vire. Para que esses nobres fossem acomodados, as melhores casas da cidade do Rio de Janeiro foram selecionadas. Na parede foi pintada as iniciais PR, de Príncipe Regente, e toda casa que tivesse essas iniciais pintadas na porta, a família que morava na casa tinha um prazo de alguns dias ali para sair, para que uma família nobre entrasse e começasse a morar na casa. Detalhe, se a pessoa não era indenizada, ela simplesmente perdia a casa, tá bem? E aí os brasileiros entenderam que o PR não era nada de príncipe regente, era ponha-se na rua. Aí eu pergunto para vocês acham que muita gente achou ruim isso? O que vocês acham? Acho que sim, né? Eu acharia também, mas na época não foi muita gente que achou ruim, não. Era uma honra ter a sua casa selecionada para abrigar um nobre, significava que a sua casa era uma casa boa, e muita gente não ligou de ter sido literalmente colocado na rua para que alguém morasse na sua casa. Beleza? Mas só que essas pessoas que foram colocadas pra rua acabaram, tipo, literalmente morando na rua? Não, elas tiveram que buscar um outro lugar para morar. O certo seria o nobre buscar um lugar para morar, né? Mas não. Geralmente iam pra casa de... Oi? Né? Não entendi, desculpa que cortou. Eles iam pra casa de parentes, né? Isso, casa de parentes. Eles iam pra casa de parentes. Isso. Eles se mudavam para casa dos parentes, até conseguir comprar uma outra casa ou fazer uma outra casa, enfim.
tá? Entendam vocês que essas pessoas eram parte delas eram aristocracia carioca, galera que tinha dinheiro, afinal a casa deles era boa o suficiente para que uma família nobre residisse, tá certo? Galera, podemos seguir? Sim? Sim. Vamos lá então. Continuando o nosso assunto. A Era Napoleônica, lá em 1815, finalmente chega ao fim. A gente estudou Napoleão, ele foi derrotado, tá? Inclusive depois que ele retorna de Elba, no seu governo 100 dias, e quando ele é finalmente derrotado pela segunda vez, tá certo? Ele é preso, na verdade, exilado agora na ilha de Santa Helena, lá na costa africana, no meio do Atlântico, e acaba a Era Napoleônica e é organizado o Congresso de Viena, estão lembrados? Lembro. Sim? Muito bem. O Congresso de Viena tinha como um dos seus principais objetivos a reorganização da política europeia, tá? Colocar os reis de volta no trono, aqueles reis que Napoleão havia destronado porque invadiu seus países. Por que ele invadiu esses países? Porque a galera não quis respeitar o bloqueio continental, tá bem? E aí, dentro dessa reorganização, o Congresso de Viena faz uma exigência aos monarcas europeus para que eles pudessem reassumir os seus tronos, tá? Que exigência era essa? A de que esses monarcas estivessem residindo em um território pertencente a eles, ou seja, eles não poderiam estar residindo em uma colônia ou em outro país. Não, o monarca ele teria que estar residindo em um território que fizesse parte do seu reino. Não poderia ser uma colônia nem outro país. O que Dom João VI deveria fazer, então, para poder estar apto a retornar ao trono de Portugal? Onde que Dom João VI estava? Não entendi a pergunta, João, desculpa. Vamos lá. Estava no Brasil. Dom João VI estava no Brasil, perfeito. O Brasil era o que de Portugal até aquela época? Uma Colônia. Se ele estava residindo na sua colônia, ele, Dom João VI, ele estava apto a retornar ao trono de Portugal? Sim. Segundo as exigências do Congresso de Viena? Não. Não. Para que ele estivesse apto, ele deveria estar residindo em um território que fizesse parte do reino português, certo? Ah, tá, certo. Não em uma colônia ou em outro país, como era o caso dele, que estava em uma colônia. Tá certo? Muito bem. Só que Dom João VI, ele se recusa a voltar para a Europa. Ele não queria voltar para o continente europeu. E aí eu vou explicar um negócio para vocês. Por que Dom João VI queria continuar no Brasil? Galera, aqui no Brasil, isso o próprio Dom João VI quem relatou nas suas memórias, tá? Ele se considerava e era tratado pela população como um rei. Apesar de ele ser o rei de Portugal, lá na Europa, ele não era visto como tal, não era tratado como tal, nem respeitado como tal. Aqui no Brasil, ele sentia que o povo brasileiro o havia acolhido como seu rei, o tratava com o respeito que um rei merecia, então ele gostava de estar aqui, porque aqui ele se sentia um rei, tá? Isso foi ele quem disse. Então ele não queria voltar para Portugal, tá certo? Só que ele tinha esse impasse. Se ele não voltasse para Portugal, ele ia deixar de ser o rei de Portugal. Afinal, o Congresso de Viena não ia reconhecer Dom João VI como o rei. Ele tinha que estar residindo em um território pertencente ao reino de Portugal. O que ele faz, então? Qual que é a solução? Ele leva o Brasil à categoria de Reino Unido. Muito bem, que é o que apareceu para vocês aqui no último tópico. Dom João VI, para resolver esse impasse, eleva o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Então, a partir de 1815, o Brasil deixa de ser colônia de Portugal e passa a ser um Reino Unido a Portugal. Conseguiram entender? Tipo assim, quem que é esse coisa aí que você... Algarves? Algarves é uma região de Portugal, fica ali perto de Lisboa. Ah, tá. Tá? Então o Brasil passou a ser Reino Unido a Portugal e Algarves. Não tem o Reino Unido da Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte? Havia o Reino Unido de Portugal, Algarves e Brasil. Agora, Dom João VI estava residindo em um território pertencente ao Reino de Portugal? Uhum.
Agora ele estava. Ele estava apto a voltar ao trono de Portugal pelas exigências do Congresso de Viena? Tá. Estava. Muito bem, problema resolvido, né? O que Só vocês que acham? não. Só que não, muito bem, que é o assunto que a gente vai ver na sequência. Só para pontuar, quando o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves, o pacto colonial termina, tá certo? E o sentimento emancipacionista que eu comentei com vocês lá no comecinho, ele vai crescer, ele vai ganhar força. O Brasil não é mais uma colônia, mas ele ainda está ligado politicamente a Portugal. A elite brasileira vai começar a entender que não estar ligado politicamente a Portugal era uma vantagem. E aí o sentimento emancipacionista começa a crescer. Tudo bem, pessoal? Sim ou não? Tudo bem, sim. Tudo. Pessoal, ó, Beleza. passaram-se aí 4 minutinhos, tá? Vocês ligam se a gente continuar mais um pouco. Olha, enquanto não sair o meu almoço, tá suave. A hora que sair, eu vou vazar. Ó, faltam Mó fome. 5 slides para a gente concluir o assunto. O que vocês acham? Ah, se você passar rapidinho, dá tempo sim. Vamos seguir então? Vamos continuar? Mas vamos, Então vamos. estamos aqui. Se vocês verem, não chega, tal, vocês me falam, tá? O horário da aula já deu, mas vamos seguir enquanto der para, pelo menos a gente avançar no assunto ou dependendo aí de como for a gente terminar. Bom, por que eu falei agora há pouco, os problemas de Dom João VI não foram resolvidos? Porque quando ele decide ficar aqui no Brasil, a população de Portugal se revolta com ele e aí estoura lá na Europa, lá em Portugal, a Revolução Liberal do Porto, que é o assunto que a gente vai tratar agora, tá certo? Bom, o que foi a Revolução Liberal do Porto? Então vamos lá, quais os motivos dela? Primeiro, a perda do monopólio que Portugal tinha sobre o comércio com o Brasil, tá? Esse monopólio ele termina quando a gente viu lá atrás o fim do Pacto Colonial, quando Portugal abre os portos para o comércio do Brasil com outras nações. Outro motivo, os privilégios comerciais que os ingleses tinham, como o Tratado de Comércio e Navegação, que a gente viu lá atrás também, um dos tratados de 1810. A Inglaterra pagava 15% de impostos, enquanto Portugal pagava 16%. Ou seja, os comerciantes portugueses, a burguesia portuguesa vai se revoltar contra isso também. E aí, nós temos a formação das cortes portuguesas, tá? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que são essas cortes portuguesas. Essas cortes portuguesas, elas vão ser contrárias à elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal. Eles não queriam que o Brasil deixasse de ser uma colônia. O que eram essas cortes? Essas cortes, elas foram a primeira experiência que Portugal teve de um parlamento. Então, a gente pode comparar as cortes portuguesas ao modelo de um parlamento que a gente tem hoje, tá? Essas cortes foram organizadas no contexto da Revolução Liberal do Porto. E o objetivo desse parlamento português, ou seja, o objetivo das cortes portuguesas, era montar, organizar uma constituição para Portugal. Lembrem o seguinte, Portugal era uma monarquia absolutista, então quem mandava era o rei, não existia uma constituição para Portugal, vamos colocar desse jeito. Então, quando a Revolução Liberal do Porto começa, são formadas as cortes portuguesas, que eram uma espécie de parlamento, e esse parlamento, ele vai ter por objetivo organizar uma constituição para Portugal. Tranquilo até aqui? Hein, galera? Eu não entendi essa última parte. Oi? Eu não entendi essa última parte. Tá, vamos lá. Eu coloquei no slide anterior, vou voltar aqui rapidinho. No último tópico, nesse daqui, que as cortes portuguesas foram contrárias à elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, certo? Até aí de boa. Beleza. Aí, na sequência, eu estou explicando quem eram as cortes portuguesas. As cortes portuguesas, elas podem ser comparadas a um parlamento, tá certo? Ou seja, Portugal, durante a Revolução Liberal do Porto, organizou um parlamento, tá certo? Esse parlamento, pode falar. Então, tipo, o parlamento fazia parte da corte portuguesa que fazia parte do Reino Unido. Não. As cortes portuguesas podem ser comparadas a um parlamento, tá? Ah, tá. A organização dessas cortes portuguesas é muito semelhante à de um parlamento.
E essas cortes portuguesas, elas surgiram no contexto da Revolução Liberal do Porto, com o objetivo de organizar uma constituição para Portugal. Ou seja, a Revolução Liberal do Porto em Portugal, ela colocou fim ao absolutismo e transformou Portugal em uma monarquia constitucional. Ah, tá. Agora Entendeu? entendi. Quando Entendi, Dom João VI se recusa a voltar para a Europa, a população de Portugal, motivada, vou voltar mais uma vez, por esses pontos que eu coloquei aqui para vocês, perda do monopólio, os privilégios que os ingleses tinham e a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, eles colocam fim ao absolutismo português e Portugal passa a ser uma monarquia parlamentar. Certo até aqui? Certo. Sim? Muito bem. Certo. O que eles queriam com isso? Por que a Revolução começou? Eles queriam forçar, obrigar Dom João VI a retornar para Portugal. Tá certo? Bom, seguindo. Observação importante para vocês, tá? Nessas cortes também tinham deputados brasileiros, tá? Ou seja, nesse parlamento português também existiam representantes brasileiros. Afinal, o Brasil não era Reino Unido a Portugal? Se era Reino Unido a Portugal, ele também tinha direito de participar desse parlamento. Por que esses deputados brasileiros se deram ao trabalho de participar das cortes? Eles queriam garantir que nessa Constituição que seria organizada para Portugal, o Brasil também tivesse benefícios, certo? Só que isso não vai acontecer. Por que isso não vai acontecer? Porque Portugal queria que o Brasil voltasse a ser uma colônia, ok? Então, quando esses deputados brasileiros se veem de mãos atadas nessas cortes, nesse parlamento português, sem conseguir, né, trazer benefícios ao Brasil, o sentimento emancipacionista vai ganhando ainda mais força. Por quê? Porque os brasileiros, a elite, os políticos brasileiros começam a entender que ficar junto a Portugal não era vantagem. Ficar junto a Portugal era retrocesso. Portugal queria recolonizar o Brasil. Tá? Então o sentimento emancipacionista, o sentimento de independência, ele vai ganhando ainda mais fortes. Tranquilo até aqui? Sim ou não, pessoal? Sim. Sim? Sim. Vamos lá. Sim. Quais as características da Revolução Liberal do Porto? Como o próprio nome já diz, a Revolução ela tem um caráter liberal. O que significa isso, galera? O que o termo liberalismo quer dizer? Vocês estão lembrados? Liberdade. Liberdade do que em relação a quem? Aí você me pegou. Vamos lá. A gente conhece muito o termo liberalismo econômico. O que o liberalismo econômico prega? A liberdade da economia em relação a quem? Ao Estado, galera. Tá certo? Liberalismo econômico é a liberdade da economia em relação ao Estado. Se eu estou falando que a Revolução Liberal do Porto teve um caráter liberal, eu estou querendo dizer que essa revolução queria fazer o que com os poderes do rei, que representava o Estado? Aumentar ou diminuir? Diminuir. Muito bem. O objetivo era diminuir os poderes do rei, tá certo? Diminuir o poder do Estado, tá certo? Muito bem, por isso o nome liberal. Vamos seguir. Então, Dom João VI, que já havia perdido os seus poderes, ele cede às pressões das cortes portuguesas e retorna a Portugal. Por quê? Porque o próximo passo da Revolução Liberal do Porto era transformar Portugal em uma república. E aí Dom João VI ia ser rei do quê? E aí, galera? De nada ou do Brasil? De nada, muito bem. Tá? E provavelmente nem do Brasil, porque o Brasil também ia passar pelo seu processo de independência. Então, para não perder a coroa portuguesa, afinal ele já havia perdido os seus poderes, Dom João VI então cede às pressões e volta a Portugal. Tá bem? Só que ele deixa Dom Pedro I aqui no Brasil, seu filho, tá bem? Como regente. Afinal, o Brasil era um reino unido a Portugal, certo? E neste momento começa um período da nossa história que a gente chama de regência de Dom Pedro I. Essa regência dura aí período de 1 ano, de 1821 a 1822, tá bom? Bom, Dom Pedro I, durante esse período de regência, esse 1 ano que ele fica como regente do Brasil, ele vai ganhar o apoio das elites brasileiras, tá bem? Por que ele ganhou o apoio das elites brasileiras? Porque a elite brasileira viu que só ele,
Dom Pedro I tinha força para conduzir o processo de independência. E por que a elite brasileira estava tão interessada assim na independência política? Por que vocês acham que ela estava tão interessada nisso? Porque aí ela não ia ficar restrita, tipo, eu vendo só pra esse cara porque a coroa fala. Perfeito, porque aí o Brasil não ia ficar mais à mercê de Portugal. Quem que ia governar o Brasil se o Brasil fosse independente? Quem que ia assumir os principais cargos políticos? Os portugueses ou os brasileiros? Brasileiros? Brasileiros. Quem dentre os brasileiros formariam essa classe política? Quem que vocês acham? Elite. A elite. Elite, muito bem. Por isso que a elite brasileira estava tão interessada assim nessa emancipação política. Eles não queriam que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal, senão eles perderiam todos os privilégios que eles já haviam conquistado, principalmente com a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido. Então eles se aproximam de Dom Pedro I para tentar convencê-lo a conduzir o processo de independência aqui no Brasil, para que aí eles pudessem, então, passar a comandar a vida política e econômica do Brasil sem precisar ficar dando satisfação para Portugal. Tudo bem até aqui? Hein, galera? Pessoal? Sim. Seguindo, então. Sim. E aí a gente caminha para emancipação política, tá? A emancipação política já é aí o assunto do capítulo 4. A gente fecha aqui, tá bem? Nesse último tópico, o capítulo 3. E aí, vou querer ouvir de vocês. O que vocês querem? Querem continuar ou a gente deixa a emancipação política para tratar na aula de sexta-feira? Próxima aula. Acho que podia deixar pra próxima, hein? É o Missim. Então tá. Então vamos fazer o seguinte, então. Semana que vem eu retomo esse assunto, tá certo? Semana que vem não, perdão, sexta-feira eu retomo esse assunto. Vocês já podem trazer as dúvidas, os exercícios do capítulo 3 sobre esse assunto, tá bem? Que eu passei lá, tanto na ficha 3 quanto na 4. E aí, na aula de sexta-feira, eu retomo o assunto, concluo e tiro as dúvidas. Pode ser? Finha. Satisfação, João. É nóis. Falou. Fechou? Pessoal, então, grande abraço a todos vocês. Foi um prazer falar com vocês de novo. Até